Bom dia, queridos. A paz de Cristo a todos. Eu gostaria de fazer uma meditação hoje no livro de Gênesis sobre a história de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Entre esses 12 filhos havia um chamado José que se destacava pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua comunhão com Deus, e a ponto de Jacó fazer uma túnica muito bonita para José. E o José, ele despertava a inveja dos irmãos, e um belo dia esses irmãos resolvem então dar fim a tudo isso, e eles resolvem então vender José a uma comitiva de ismaelitas que estava passando. Essa comitiva de ismaelitas vendeu José posteriormente no Egito a Potifar. E aquela túnica linda que José recebeu de seu pai havia sido retirada dele pelos seus irmãos, que mataram um cabrito, sujaram essa túnica de sangue e levaram essa túnica ao seu pai e mostraram a Jacó a túnica suja de sangue. Não tinha como fazer um DNA, não existia isso na época. E Jacó viveu durante muitos anos achando que José havia falecido. Até que um dia vem uma fome muito forte naquela terra e o único lugar que tinha alimento era o Egito. Então, esses irmãos de José são obrigados a irem ao Egito, buscarem, comprarem mantimento, e lá eles encontram José novamente, como o segundo homem de Faraó, como o segundo homem mais poderoso daquela terra. E a Bíblia diz que José não se vingou deles, pelo contrário, José entendia que todo aquele processo aconteceu pela vontade de Deus, porque Deus tinha um plano. Na verdade, era salvando as vidas através dessa providência de mantimento que havia o Egito conseguido através da sabedoria que Deus havia dado a José. E aí, José pede que os seus irmãos tragam o seu pai para que vivesse os seus últimos anos com ele no Egito. E os irmãos vão lá, falam com Jacó, e Jacó fica muito feliz com tudo aquilo, né? Imagina uma notícia que o filho que você pensava que havia morrido estava vivo e muito bem. Jacó então vai para o Egito e passa seus últimos anos lá. E no capítulo 48, no versículo 11, a Bíblia diz que Jacó, nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos momentos de vida, ele pede para chamar José com seus filhos. E José vem, traz os seus filhos, e Jacó fala para ele: meu filho, eu nunca imaginei que poderia te reencontrar um dia aqui nessa terra. Mas Deus é tão bom que me fez não só encontrar você, não só te rever aqui nessa terra, como também conhecer os seus filhos, a tua semente. E eu meditando sobre esse versículo, no momento atual que nós estamos vivendo, eu fico pensando que Deus, ele tem um plano muito maior do que nós imaginamos para nós. Deus tem um plano muito melhor do que aquilo que nós planejamos para nós. Quando Jacó fala que nunca imaginou que encontraria ele, mas foi abençoado muito mais, porque encontrou não só ele, mas os filhos dele. Eu fico imaginando que quando nós agimos como Jacó, que em meio às turbulências, em meio aos momentos da vida, nós compreendemos que tudo está debaixo do controle de Deus, e que Deus tem sempre um plano muito melhor dentro de todas as coisas. Nós somos ricamente abençoados, assim como Jacó foi. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, nós planejamos alguma coisa e começamos até a reclamar
porque a coisa não está acontecendo como nós queríamos. Mas sabe por quê? Porque Deus tem algo melhor. Deus tem isso que você quer, acompanhado de algo que você nem imagina que Ele está preparando para você. Mas você precisa fazer como Jacó, se manter fiel a Deus, se manter acreditando na providência de Deus, se manter firme na presença de Deus, crendo que Deus tem algo melhor para você. Querido, receba essa palavra nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Aquilo que você está vivendo, que você tem pedido, acalma o seu coração, porque Deus tem algo maior do que isso, melhor do que isso para você. Amém? Receba essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus te conceda uma semana vitoriosa, em nome de Jesus.